Olá, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia para vocês, né? Abra sua Bíblia no livro de Esté, capítulo 1, que vai falar o banquete de Assuero. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu vou ler agora o livro de Esté, né, onde vai falar a respeito de um banquete, né, o banquete de Assuero. Esse banquete, a rainha, a esposa do rei, né, do rei Assuero, o rei vai mandar chamar ela, né, para ver ela, para ver a beleza dela, ela aí com sua coroa, né, e mostrar para todo o povo que está ali nessa festa, que ele está fazendo um grande banquete durante 7 dias de festa lá, né, no pátio do seu castelo. E a rainha Vaste, né, que é a esposa do rei Assuero, ela vai se recusar em se apresentar perante o povo, né? Então o rei está arrodeado de príncipes, né, da época, né, os príncipes da Pérsia. Então o rei vai ficar indignado e vai gerar um decreto para que essa rainha seja destituída e, por sinal, é bem capaz que ele arranje outra mulher que se chama Esther, né? Porque a rainha desobedeceu à ordem do rei, né? E nesse tempo fica muito mal uma mulher desobedecer a seu marido. E para isso não criar fama perante o reinado do rei Assuero e todas as outras províncias, para como uma mulher desobedecer a seu marido, então ele vai destituir ela do cargo de rainha, né, dele, de esposa dele, né, por conta disso. Então vamos ler a história, né, em Esté capítulo 1, banquete de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, né? Província quer dizer as cidades ao redor, né? Os estados, uma coisa desse tipo. Que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabado aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco e verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto, né? E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o bebê era por lei sem
constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Vaste, a rainha, recusa assistir ao banquete. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Neumã, Bista, Arbona, Bigtar, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que servia na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista, né? Porém, a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei. Ela desobedeceu, né? Diz, vai lá, chamou os 7 camareiros, diz, vai lá, ajeita a rainha, coloca a coroa dela e manda ela vir para cá, para eu apresentar o povo. Porém, ela recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Também não é para menos, eles dando um banquete, né? Precisando da sua esposa lá ao seu lado para apresentar aos convidados, né? E ela não veio. Então o rei perguntou, ficou muito indignado, né? E ficou furioso por conta disso. Então perguntou o rei ao sábio que entendia dos tempos, porque assim tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Mercena e Mecumã e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que vinham à face do rei e se assentava como príncipe no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vaste, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero, por meio dos camareiros, então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes. Não somente contra o rei pecou a rainha Vaste, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, né? Porque ela se negou a obedecer à ordem do rei num dia de festa, né? E o rei queria a presença dela lá, ela com a sua coroa toda bonitona, já que ela era formosa, né? Então o rei queria apresentar ela a todo o povo, aos príncipes. Como ela se recusou, o rei ficou com raiva e está perguntando aí, né, ao sábio o que fazer, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. E nesse mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação, né? Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, quer dizer, um decreto, né? E escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela
a outra que seja melhor do que ela. Então, foi esse o conselho que os conselheiros deles, os sábios, deram para o rei, né? Que ele, né, fizesse um decreto e revogasse a Vaste, né, para não entrar mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela, né, vai destituir a posição de rainha para outra que seja melhor do que ela. Ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande. Todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem esta palavra aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou carta a todas as províncias do rei, e cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Assuero casa com Esté. Passada estas coisas, e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei, que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, e ponha o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e dê-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que foram transportados de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jaconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esté, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de presença e formosa. E, morrendo seu pai e a sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. E sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esté à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esté, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que eu não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esté passava e do que lhe sucederia.
E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpria os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiaria e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. E à tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saagás, camareiro do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei. Salvo-se o rei e deseja-se e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, o que tomara por sua filha para ir ao rei. Coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todo quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther, e deu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu como quando a criara. Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, sentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Depois desta coisa, o rei Assuero engrandeceu, e Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transgrides o mandado do rei?
Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe ele isto, dia após dia, e não lhes dando eles ouvido. E fizeram a saber a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos, e pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe havia declarado que o povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã para cada dia e para cada mês até o do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cuja lei são diferentes da lei de todos os povos e que não cumpre a lei do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada como também esse povo, para fazer dele o que bem parecer a teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e, conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, se escreveu, e com o anel do rei se selou. E havia-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruísse, matasse e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueasse os seus bens. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivesse preparado para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Emã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. E a consternação e tristeza dos judeus. A consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou um grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei.
E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Esté e aos servos dos camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu e mandou roupa para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então Esté chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber o que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-lo. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esté e a fizesse saber e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Esté as palavras de Mardoqueu. Então falou Esté a Atá, mandando-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo-se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva, e eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esté: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás, só tu entre todos os judeus, porque se de todo te decalares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E que sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e a minha serva também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se não perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esté lhe ordenou. Esté entra à presença do rei e convida-o e a Amã para 2 banquetes. Sucedeu porque ao terceiro dia Esté se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esté, que estava no pátio, ela a alcançou, graças aos seus olhos, e o rei estendeu para Esté o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esté chegou e tocou a ponta do cetro, e então o rei lhe disse: que é que queres,
rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar Amã para que se atenda ao desejo de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu desejo? E se fará ainda até a metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e desejo é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, concedei-me a minha petição e cumpri o meu desejo. Venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, que ele não se levantara, nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e foi para a sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher, e contou-lhes Amã a glória da sua riqueza e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido. E como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei, disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz enquanto eu ouvir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram: Zere, a sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete, e este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtar e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinha procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei que honra e destinação se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Emã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir,
como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam dela aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levando o cavalo pela rua da cidade, e apregou-se diante dele, assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apresenta-te, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pela rua da cidade e a pregou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou à porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta, e contou a Amã a Zeres, a sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência do judeu, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá diante dele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esté preparara. Esté denuncia a Amã. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté, disse outra vez o rei a Esté, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará. E qual é o teu desejo até a metade do reino se te dará? Então respondeu a rainha Esté e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, deixe-me a vida como minha petição e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-á, e ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse e onde está esse, cujo coração o instigou assim a fazer? E disse Esté: o homem, o opressor e o inimigo é este mal, Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esté. Então disse o rei: porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse a Arbona,
um dos camareiros que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforca-o nela. E enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. O rei concede a Mardoqueu um édito em favor dos judeus. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero à rainha Esté a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esté tinha declarado quem ela era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esté encarregou Mardoqueu da casa de Amã, falou mais Esté perante o rei, e se lhe lançou aos seus pés e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Gagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esté o cetro de ouro. Então Esté se levantou e pôs-se em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado a seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas concedidas por Amã, filho de Emedata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estender as mãos contra os judeus. Escrevei, pois, ao judeu como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Então foram chamados os escrivãos do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos satrapas e aos governadores e aos líderes das províncias, que se estendem da Úndia até Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. E escrevesse em nome do rei Assuero, e selado-as com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão dos correios e pela mão do correio a cavalo, que do rei enviara as cartas. Cavalgaram sobre ginetes que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia ao judeu que havia em cada cidade que se reunisse e se dispusesse para defender as suas vidas e para destruir, matar e aniquilar todas as forças do povo e da província que viesse contra ele, crianças e mulheres, e que se saqueasse os seus bens.
No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, sob ginete velozes, saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei, e esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para o judeu houve luz e alegria, e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem. Havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes de dias de folguedo, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. O judeu mata os seus inimigos. E do 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naquele que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os líderes das províncias, e os satrapas, e os governadores, e os que faziam obra do rei, auxiliava os judeus, porque tinha caído sobre ele o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Feriram, pois, os judeus e a todos os seus inimigos, e os golpes de espada com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Passadata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmácia, e a Rizai, e a Aridai, e a Vaisata. Os 10 filhos de Amã, filho de Medata, o inimigo dos judeus, mataram, porém, ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã, e disse o rei à rainha Esté: na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de Amã nas mais províncias do rei que teriam feito. Qual é, pois, a tua petição, e dá-se-te-á? Ou qual é ainda o teu requerimento, e far-se-á? Então disse Esté: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã conforme
ao mandado do rei de hoje, e pendure numa forca os 10 filhos de Amã. Então disse o rei, que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém aos despojos não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos e mataram dos seus inimigos 75.000, porém aos despojos não estenderam a sua mão. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, e fizeram naquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e desceram no dia 15 e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquete, e dia de folguedo, e de mandarem presente uns aos outros. A festa de Purim. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou carta a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizesse dias de banquete e de alegria, e mandarem presente uns aos outros, e dádiva aos pobres. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Ramã, filho de Amedata, o Gagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir o judeu e tinha lançado isto é, a sorte para o assolar e destruir. Mas, vindo isto perante o rei, mandou-lhe ele por carta que o mau intento que Amã formara contra o judeu se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, assim também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhe tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua descendência e sobre todo o que se achegasse a ele, que não se deixaria de guardar estes 2 dias, conforme ao que se escrevera dele, segundo o seu tempo determinado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, e que esse dia de Purim não fosse revogado entre os judeus, e que a memória deles nunca teriam fim entre os de sua descendência. Então a rainha Esté, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez para confirmar a carta a respeito de Purim, e mandaram carta a todos os judeus
as 127 províncias do reino de Assuero, com palavra de paz e verdade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinha estabelecido, e como ele mesmo já o tinha estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor, e mandado Esther estabelecer os sucessos daquele Purim e escrever-se no livro. Exaltação de Mardoqueu. Depois disto, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura, não estão escritos no livro das crônicas do rei de Média e da Pérsia, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Eu acabo de ler o livro de Esther, esse povo aqui, né, depois da rainha, né, Esther se tornou-se rainha depois da outra, que não quer obedecer o rei Assuero. Então, Esther, essa Judéia, né, se tornou-se rainha, e esse povo oravam, né, suplicavam, jejuavam, né, mas eu li esse livro todinho de Esther, e em nenhum versículo eles falaram de Deus, né? Eles clamavam, eles oravam, eles jejuavam, mas não falavam no nome de Deus, porque esse povo era judeu. Eu não sei se esse povo era o povo da tribo de Judá, né? Mas esse povo judeu, ele orava, clamava, né? Todo esse povo aqui, mas não tem nenhum versículo no livro de Esther que fale a palavra a Deus. Não tem nenhum versículo. Vou terminar por aqui, terminei de ler o livro de Esther, né? Voltarei com o próximo vídeo, né? E vou ler para vocês o livro de Jó, né? Vou ler para vocês o livro de Jó no vídeo 95, né? No vídeo 95. Deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde e prosperidade, e que vocês se mantenham na igreja de Deus firme, sem desviar do caminho da legião de Deus, né? Para que vocês possam ter a vida eterna, né? Muito obrigado a todos e tenham dia.